Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o primeiro metrô, sobre as ferrovias que passam a ganhar o mundo logo depois da Revolução Industrial, né? A primeira ferrovia a funcionar sobre a terra e atender especificamente ao transporte intraurbano foi o London Underground System, né? Inaugurado em Londres em 1863, no século XIX ainda. Apesar de o nome underground significar subterrâneo, cerca de 55% de sua malha funcionava sobre a superfície. Foi operado inicialmente pela Metropolitan Highway, motivo pelo qual esse tipo de sistema de transporte foi batizado de metrô no Brasil. Tem a construção, a foto aqui da London Underground System, né, de uma estilografia de 1865, e tem um teste da malha subterrânea em 1862, de estilogravura de 1862 também, dos arquivos de Berlim. No velho continente, a expansão das ferrovias também foi expressiva. A malha ferroviária europeia passou de cerca de 7 mil quilômetros em 1840 para mais de 37 mil na década de 1850. Mas não se tratou de uma expansão contínua, foram dois ciclos de construção chamados na época de coqueluches ferroviárias. A primeira entre 1835 e 1837, a segunda entre 1844 e 1847. A princípio, em alguns países não havia capital suficiente para custear o alto investimento. Em outros, os proprietários de linhas de coches, carruagens e cavalos fizeram pressão para defender o seu negócio, retardando a expansão das ferrovias. Havia ainda o problema do encarecimento dos terrenos por onde passariam os trilhos, que se tornaram alvo de grande especulação. O sistema ferroviário se expandiu pela Europa quase sempre por meio de empréstimos, investimentos e tecnologia ingleses. Em outras palavras, vários países tiveram de se curvar ao conhecimento e ao capital britânicos, endividando-se ou permitindo que empresas inglesas explorassem suas linhas. Houve investimento inglês em ferrovias em outras partes do mundo. No Brasil, capitais e engenheiros ingleses implementaram a rede ferroviária. Na Índia, a ferrovia inglesa facilitou o domínio britânico. No Egito, o empréstimo da Inglaterra ao governo local gerou uma dívida de valor astronômico, justificando a posterior ocupação militar britânica, né? Então aqui tem as linhas férreas em 1850 em quilômetros. A Inglaterra tinha 11 mil quilômetros, a Europa continental todinha tinha 12 mil quilômetros, né? A região alemã tinha 6 mil quilômetros, a França tinha 3 mil quilômetros. Lembrando que a Europa continental aqui, né, exclui a Inglaterra, e a Itália tinha 600 quilômetros de ferrovia. Então o crescimento das linhas férreas em quilômetros, né? Em 1850, a Europa tinha 23.428 quilômetros, os Estados Unidos tinham 14.517 quilômetros de ferrovias. Em 1875, a Europa tinha 143.256 quilômetros de ferrovias. Já os Estados Unidos tinham 119.244 quilômetros de ferrovias. Em 1900, a Europa tinha 283.525 quilômetros de ferrovias e os Estados Unidos já tinha ultrapassado a Europa, né? Os Estados Unidos sozinho ultrapassou um continente inteiro com 311.300 quilômetros de ferrovia. O Brasil, que acabou não investindo, tornou o escoamento de sua produção muito caro, né? Até hoje nós temos um problema seríssimo, porque se investiu, em especial a partir de Juscelino Kubitschek, não nas ferrovias, que é um dos meios de transportes mais simples e barato, né, para escoamento de produção do que é produzido. Isso torna mais barato os produtos que aqui são produzidos e torna-os também mais competitivos no mercado externo. Mas o Brasil resolveu não investir, né? Apesar de que no período do PT aí, eles começaram a tentar fazer a leste-oeste e a norte-sul, essas duas ferrovias, para tentar cruzar, cortar o nosso país, né? Ir do Atlântico até o Pacífico, indo do sul do país, né, do Uruguai até a ligação com a América Central. Vamos ver o crescimento das linhas férreas em quilômetros em países europeus, né? Em 1831, a Grã-Bretanha tinha 91 quilômetros, a Alemanha 38 e a França nenhum. Em 1851, a Inglaterra, a Grã-Bretanha tinha 10.656 quilômetros, a Alemanha tinha 6.053 quilômetros e a França 3.000 quilômetros. Em 1871, a Grã-Bretanha tinha 21.800 quilômetros, a Alemanha tinha 19.700 quilômetros e a França 17.700 quilômetros. Em 1891, a Grã-Bretanha já tinha 26.600 quilômetros, a Alemanha tinha 43.800 quilômetros, ultrapassando e atingindo quase o dobro
da Alemanha, e a própria França também já havia abraçado a Inglaterra, né, com 36.600 quilômetros. Em 1911, a Grã-Bretanha e a Inglaterra tinham 32.160 quilômetros de ferrovias, a Alemanha tinha 61.200 quilômetros de ferrovias e a França 44.400 quilômetros de ferrovias, né? Olha só como é que as ferrovias foram fundamentais. Estamos falando aqui de 4 países extremamente ricos, né, que fazem parte do G8, né? Inglaterra, Estados Unidos, a Grã-Bretanha, né? Alemanha e França, e a Itália também. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies, até a próxima.